É sempre um desafio falar de comunhão, né? De unidade, né? Ainda mais no contexto em que a gente vive, na qual a nossa sociedade está inserida. Eu encontrei algumas coisas interessantes, alguns pensamentos, e eu separei alguns, né, que pode iniciar a nossa reflexão mostrando o quão desafiador é esse assunto, né, de mantermos unidos, né, de vivermos em unidade, comunhão, algo que ao longo de toda a Escritura é muito enfatizado como sendo uma característica que deve ser marcante entre o povo de Deus, né, um povo que vive em unidade. Jesus mencionou isso de forma enfática, a sua última oração na presença dos discípulos, ele menciona isso, ele pede isso ao Pai. E eu não tenho dúvida, porque ele sabia que isso é um desafio, né? Veja, por que isso é um desafio? Né? Porque nós somos diferentes. Essa é uma fala de um psicólogo, psiquiatra e neurologista francês, Pierre Janet, e ele diz que o indivíduo psicológico é uma criação particularmente social, né? Nós nos inventamos graças à sociedade que nos fez e que pode igualmente nos desfazer. Em outras palavras, o que o psicólogo está dizendo é que cada um de nós, a partir de uma bagagem social que nós recebemos, e todos nós recebemos as nossas bagagens sociais, desde berço, elas vêm e servem para, de uma maneira ou de outra, nos caracterizar, formar a nossa estrutura social, intelectual, a forma como nós olhamos para assuntos. Por isso que nós temos pontos de vista diferentes, muitas vezes. Muito vem por conta de toda essa bagagem social que é construída de forma bem particular, bem individual mesmo, nas nossas relações. Um próprio filho, numa casa onde ele tem mais de tem irmãos, né, a forma como os pais educam todos os irmãos, de alguma maneira ou de outra, vai trazer consigo suas peculiaridades, porque a pessoa recebe de uma forma, porque o indivíduo é um indivíduo social que ele recebe as cargas sociais e que vai gerar, então, a maneira para como ele olha para a sociedade, para as questões da vida. Todos nós temos um ponto de vista, todos nós. A gente pegar um assunto dos mais básicos e a gente consegue fazer uma mesa redonda, porque cada um de nós temos pontos de vista diferentes a respeito de assuntos dos mais variados, né? Segundo o poeta Mário Quintana, não há assuntos que são poéticos ao lado de outros que não são. Há pontos de vista que são poéticos em relação a qualquer coisa, e outros pontos de vista que não são. A poesia está mais no olhar do que na coisa olhada. Ou seja, tudo depende do ponto de vista, né? Já ouviu essa expressão? Alguém chega para você, fala alguma coisa, e aí você reage da seguinte forma: mas depende do ponto de vista, né? Depende de como nós olhamos. Eu vejo, olho e enxergo isso de outra forma. Enfim, nós vivemos numa cultura contemporânea que celebra as diferenças, né? Isso cada vez mais tem sido tema principal, né, das redes sociais e jornais e até mesmo literaturas contemporâneas e tudo mais. A gente vive isso de forma marcante na nossa geração. Não que isso... Eu tenho muito cuidado quando eu falo da nossa geração, porque às vezes eu percebo uma ênfase como se nada existisse para trás. Não. O culto ao pluralismo, às diferenças, isso sempre existiu. Mas toda a questão da globalização tem potencializado isso. Então hoje a gente enxerga isso de uma forma mais abrangente, né, mais direta. Isso chega até nós, até as nossas casas, de uma forma o tempo todo constante, muito forte e tal. Então nós vivemos de fato isso de forma potencial por conta da globalização. A gente então tem cada vez mais, por conta desse culto ao pluralismo, né, às diferenças, e isso está cada vez mais chegando mais cedo, com mais ênfase,
a gente também percebe, acompanhando isso, uma ênfase nessa questão do respeito às diversidades, né? De respeitar os diferentes pontos de vista. Esse culto ao pluralismo, né, que no sentido amplo é esse reconhecimento da diversidade, traz consigo um ar, ou, aí uma crítica minha, um falso ar, né, de respeito. Né? Essa questão toda de respeito ao ponto de vista e tal. No todo, a gente até tem uma paisagem, né, de respeito. Nossa, a sociedade está conseguindo conviver melhor com as diferenças, os diferentes pontos de vista e tudo mais. Eu, particularmente, acho que isso é um falso ar de respeito, né? A gente vive, por conta disso, uma cultura que foge da busca por verdades absolutas. A coisa mais difícil hoje, no meio acadêmico, voltado para as ciências humanas, por exemplo, é você enfatizar questões de verdades absolutas. As pessoas têm corrido disso, né? Muito por conta dessa questão do respeito aos pontos de vista diferentes. Esse é o retrato, então, de uma parte, né, cultural da sociedade na qual nós fazemos parte. A questão é que, ao mesmo tempo, e aí a gente precisa fazer uma leitura crítica de toda essa questão de pluralidade, de anseio pelo lidar com o diferente, tal. Então eu queria que vou chamar a atenção aqui para a galera da faculdade, né, a galera que está estudando muito essas coisas, tal, principalmente o pessoal das sociais. Tenta me acompanhar aqui, na minha linha de raciocínio. Ao mesmo tempo que a gente encontra, então, uma celebração cada vez maior e com maior veemência, uma busca por essa liberdade de expressão, liberdade de ponto de vista, maior tem sido a quebra de vínculos sociais. Pensa se isso não é assim. Maior tem sido a segmentação dos grupos. Os grupos têm cada vez se afastado mais. Então, ao mesmo tempo que existe uma ênfase, né, e até mesmo uma leitura superficial que mostra que a nossa sociedade tem conseguido conviver melhor com os pontos de vista diferentes, se nós aprofundarmos esse assunto, a gente vai ver que, na verdade, isso tem gerado o contrário, tem gerado rompimento nas relações sociais. Os grupos estão cada vez mais distantes, unidos, mas distantes. Então não existe, de fato, uma maneira correta de lidar com pontos de vista diferentes. Sabe por quê? Porque pontos de vista diferentes, eles, em última instância, eles vão gerar duas possibilidades, sempre. Ou rompimento ou comunhão. Pontos de vista, eles, em última instância, eles geram ou rompimento ou comunhão. Pense no que faz um grupo se unir. Pontos de vista iguais. O que faz um grupo se romper? Pontos de vista diferentes. Em última instância, o que vai acontecer em grupos, em relações, quando nós lidamos, e a gente precisa lidar com essa questão de pontos de vista, como a gente viu, porque todos nós temos a nossa construção social, né? Então nós, logicamente, temos pontos de vista diferentes, mas a gente precisa entender que, em última instância, os nossos pontos de vista, as nossas diferenças, elas vão servir ou para nos afastar ou para nos unir. É isso que vai acontecer. O pior, qual é o problema disso? O problema disso é que muitas vezes faz parte do cotidiano da igreja, a parte negativa dos pontos de vista. Ao invés deles unirem, eles rompem. E a gente vê isso ao longo da nossa caminhada como igreja. Pensa aí um pouquinho. Quantas vezes talvez você já não viu rompimentos acontecerem por conta simplesmente de pontos de vista diferentes? De maneira diferente para olhar determinada coisa. Isso, infelizmente, é presente também na vida como igreja, como comunidade. Então, eu queria que a gente tentasse responder ou buscar meios de entender, de fato, o que é que deve nos unir quando nós temos pontos de vista diferentes. Como nós lidamos com isso enquanto comunidade? Eu queria que você abrisse sua Bíblia
na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14. A gente vai trabalhar o capítulo 14 e o 15. Enquanto você vai abrindo aí sua Bíblia, eu quero contextualizar um pouco do que está acontecendo e por que o apóstolo Paulo precisa, inspirado pelo Espírito, enviar essa carta para aquela igreja, e ela chega também até nós. Em Romanos 14 e 15, o apóstolo Paulo ele precisa trabalhar de forma bem enfática. Você, lendo o texto, você vai perceber isso. É um tema bastante atual. Relacionamento entre irmãos que pensam diferente. Relacionamento entre irmãos, entre a igreja, irmãos, parte da igreja, que tem pontos de vista diferentes. Aquela comunidade em Roma, ela estava passando por um problema. Os costumes gentílicos, né, daqueles que não eram judeus, eles estavam colidindo com os costumes judaicos, relacionados a como eles olhariam, deveriam olhar para a espiritualidade, para a religião, vamos dizer assim. O fato de a lei, né, das ordenanças e tudo mais, ter sido encravada na cruz, né, em Jesus, na sua morte e ressurreição, com ela, todas as regulamentações humanas, elas deveriam ter sido, então, no ponto de vista de tradições religiosas, extintas, né? E os gentios, eles não tinham ideia disso, né? Eles não tinham vivência disso. Já os judeus, eles cresceram dentro de uma série de costumes e tradições que envolviam a espiritualidade, né? A vida deles, o olhar deles para com Deus. Um fato ainda adicional a isso é o fato de que em Cristo não existia mais esse muro de separação entre os gentios e os judeus. Mas o tempo todo eles tinham dificuldade de lidar com isso acontecendo dentro da igreja, né? E aí vamos trazer isso para nós. Isso tem a ver com costumes. Às vezes não é difícil a gente chegar de um jeito e ver uma pessoa totalmente diferente da gente no mesmo lugar e conviver com ela. É desafio, é desafiador. Por isso que é tão importante a forma como o apóstolo Paulo trabalha isso, justamente nesse problema, naquele contexto em Roma, e isso também deve ecoar para nós hoje dentro dessa mesma questão. Paulo ele mostra no capítulo 14 que a realidade presente era por conta de pontos de vista acerca de determinadas tradições e costumes. E ele nos apresenta essa tensão, né, colidindo entre a expressão que ele usa aí, os chamados fracos na fé e os fortes na fé. Esse é o termo que o apóstolo Paulo vem trabalhando. E então, como essa exortação de Paulo, inspirado pelo Espírito, aquele contexto histórico, aquela comunidade de discípulos, com relação a pontos de vista diferentes, e isso pode, de uma certa forma, também chegar até nós, nos alertando, nos dando base para que os nossos pontos de vista diferentes, ao invés de gerarem rompimento, gerem união. Gere união. Como que isso pode acontecer na nossa igreja, no nosso contexto? Primeiro, para que as nossas diferenças ela não resultem em rompimento, eu quero que fique bem claro que existem diferenças, okay, em nós. Nós temos, sim, pontos de vista diferentes. E está tudo certo com relação a isso. É inevitável isso não acontecer. Okay? Então nós temos, mas como que os nossos pontos de vista diferentes não vão prejudicar a unidade? O tema da nossa série, o que nos une. Então, primeiro, pontos de vista, para eles não colidirem, eles precisam ter um princípio que regulamente os pontos de vista. Um princípio. E aí, eu quero mais uma vez fazer menção a todos os grupos sociais, né, que nós lidamos e existem na nossa sociedade. O que faz com que os pontos de vista se unifiquem? Um princípio. É um princípio. E aí eu não vou citar aqui bandeiras e tudo mais, mas pense em grupos sociais.
Traga algum aí à sua mente. Faça uma leitura um pouco profunda e veja se o que não une o grupo é algum princípio que eles têm. Algum princípio. O apóstolo Paulo, no capítulo 14, no versículo 8 e 9, ele diz assim: se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Sabe qual é o princípio que deve regular os nossos pontos de vista, como igreja? O princípio de que Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. O apóstolo Paulo trabalha isso na carta aos Efésios, por exemplo, trazendo a ideia de cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. A palavra grega traduzida por Senhor, né, dentro do Novo Testamento, ela se difere em duas realidades, né? Mas o sentido, a tradução dela pode trazer 5 formas da gente enxergar essa palavra dentro da nossa língua. A palavra Senhor, ela é no grego Kyrios, e ela tem 5 possibilidades de tradução. Chefe, dono, amo, soberano ou autoridade máxima. A gente precisa entender o contexto no qual isso foi escrito, porque fazia muito sentido. Quando o apóstolo Paulo escreve isso, existia a realidade de escravidão presente na sociedade, né? E isso fazia muito sentido para quem ouvia a pregação de Paulo, ou quem recebeu a carta de Paulo. Quando lê essa expressão de que o Senhor foi por essa razão que Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor. Quando uma pessoa ouvia isso no contexto onde a carta foi escrita, o que vinha na mente dela é esse contexto de escravidão. Porque a palavra Kyrios é a mesma palavra utilizada para senhor de escravos, aquele que tem escravos. Aquele que tem escravos era tratado pelo seu escravo como um Kyrios dele. Alguém que tinha autoridade máxima sobre a vida dele. Alguém ao quem ele tratava de o meu amo, né? O meu senhor. E esse contexto traz uma realidade que muitas vezes isso fica distante quando nós dizemos, por exemplo, que Cristo é o nosso Senhor. Porque o que esses irmãos estavam lendo e entendendo é que Cristo morreu e ressuscitou para ser o dono deles. É que eles deveriam então olhar para Cristo como o dono deles. Eles eram escravos de Cristo. Servo, dentro dessa perspectiva, tem a ver com isso. Eu sou escravo de Jesus. E aí a gente precisa relembrar a história. Como um escravo lidava com a sua própria vida? Sem autoridade nenhuma sobre ela. Não é assim? Não adiantava o ponto de vista do escravo. O que adiantava é o ponto de vista do senhor dele. Ele ia viver de acordo com o ponto de vista que o Senhor tinha para ele viver. Não é assim a realidade de escravidão? E Paulo está trazendo para aquela igreja, justamente isso chega até nós, essa realidade de que, uma vez alcançados pelo Evangelho, o que deve acontecer é que nós passamos a ter um dono. Não é a nossa própria vida. É literal isso. Essa realidade de escravidão é literal. Isso tem que ser enxergado como um privilégio. O apóstolo Paulo, juntamente com o seu discípulo Timóteo, em uma das suas cartas, ele enfatiza isso, que é um privilégio ser um servo, um escravo do Senhor, de Jesus. Quando nós então cantamos que Jesus é o nosso Senhor, quando nós dizemos isso, nós não podemos esquecer que o que está por trás disso é que Ele é o nosso dono. E isso sendo assim, não são os nossos pontos de vista que devem reger a forma como nós vivemos, como nós enxergamos. E em última instância, se o meu ponto de vista, porque isso pode acontecer, for diferente do ponto de vista dele, eu que tenho que mudar. É o meu ponto de vista, porque eu não sou dono da minha vida. Eu não sou dono da minha vida. Agora,
A palavra, como eu disse, Kyrios, ela tinha duas possibilidades de ser empregada. Uma com o K minúsculo, que aí dizia respeito a todos os senhores que tinham escravos, e um K maiúsculo que só uma pessoa recebia, que era o imperador César, que rogava para si também poderes sobrenaturais de senhorio. Aí eu queria fazer uma pergunta para a gente aqui. Talvez nós não temos dificuldade de lidar com a nossa relação com Jesus, olhando para Ele como um Kyrios com K minúsculo. Ele é nosso Senhor. Os escravos tinham seus senhores. Mas muitas vezes, e isso acabava acontecendo como consequência da morte de muitas pessoas, porque muitas vezes a relação com Kyrios, com K maiúsculo, eles não tinham. Eles tinham a relação com o Senhor, mas aquilo que César colocava de cima para baixo, eles não olhavam como uma relação de necessidade de se empenhar e de obedecer, e morriam por conta disso. Às vezes nós temos até olhamos para Jesus como essa realidade de Senhor, mas existem outros Césares que reinam sobre a nossa vida. Talvez a sua formação social. Talvez o que você tem lido, talvez o seu dinheiro, talvez você presta mais reverência à sua construção, a quem você é e tudo mais, a esses Kyrios com K maiúsculo na sua vida, e você tem até uma relação de Senhor com Jesus, mas dentro desse olhar de que ainda tem outras coisas acima disso. Na maioria das vezes é isso que gera problema, porque nós não conseguimos abrir mão dos nossos próprios pontos de vista, porque na maioria das vezes, ou em muitas das vezes, eles são colocados como sendo vindas dos nossos Kyrios maiores mesmo. E aí a gente não abre mão daquele que deveria ser o que impera sobre a nossa vida, o nosso Senhor máximo, o que tem autoridade máxima, que é Jesus. Eu sei que é difícil abrir mão de pontos de vista. Para mim é difícil. Mas eu preciso entender o tempo todo que quem reina sobre a minha vida, com K maiúsculo, é Jesus. É Jesus. Ele tem autoridade máxima sobre a minha vida. Ele é meu dono. A igreja não pode ser um lugar para os achismos baseados em pontos de vista. Não pode ser. Nós precisamos submeter a nossa vida ao senhorio adquirido por Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. Um teólogo sistemático chamado Berkhoff, ele mostra essa condição do senhorio de Jesus como sendo algo adquirido. Veja só o que ele diz: o reinado de Cristo pertence à esfera judicial. Por quê? Uma vez que ele mesmo foi revestido dessa autoridade em sua morte e ressurreição. Quando nós falamos sobre isso, a gente precisa entender que o senhorio de Cristo sobre a nossa vida é algo conquistado por Ele, quando Ele morreu e ressuscitou. A linguagem bíblica para isso é uma esfera judicial. Ele tem direito de exercer isso, porque Ele tem autoridade máxima. Por isso que o apóstolo Paulo trabalha essa questão tanto de vivos quanto de mortos. Por quê? Porque Ele morreu e ressuscitou. Ele conquistou isso. E, meu irmão, nada na nossa vida pode ocupar o lugar de senhorio de Jesus, mesmo que os nossos pontos de vista sobre determinada coisa talvez seja diferente de um de outro, tudo mais. O Senhor da igreja é Jesus. O Senhor da igreja é Jesus. Então nós precisamos entender esse princípio. Jesus é o Senhor da igreja, não é o seu ponto de vista, não é o meu ponto de vista. Jesus é o Senhor da igreja. Você quer saber qual é o ponto de vista de Jesus? Comece a estudá-lo. Comece a querer conhecê-lo mais. Busque mais. Leia a Bíblia.
mergulhe na Bíblia, você vai conhecer mais quem é Jesus. E aí, muito provavelmente, porque isso acontece comigo, cada vez que eu me aprofundo mais nas Escrituras, mais eu vejo que eu preciso mudar os meus pontos de vista. Então, faz aí uma reflexão. Como que está a sua maneira de olhar para a igreja? De olhar para as pessoas. Tá? Pensa a igreja, pensa as pessoas. De olhar para as pessoas. De olhar para como um se veste, para olhar como um prega, olhar como um lidera. Como que está a maneira que você olha? Você tem colidido na sua maneira de ver com tudo? Eu queria sugerir você começar a ler a Bíblia. Você conhecer Jesus. Conhecer Jesus. Porque isso comigo é assim. Quanto mais eu leio, quanto mais eu conheço Jesus, mais eu vejo que quem tem que mudar sou eu, e não a igreja. Meus pontos de vista. A minha maneira de olhar. Esse tem que ser um princípio que regule os nossos pontos de vista. O senhorio de Jesus. Agora, uma vez tendo isso como princípio, nós também precisamos ter uma reação a esse princípio. Uma reação prática, uma forma prática de lidar com esse princípio. O apóstolo Paulo, nos primeiros 5 versículos, e eu enfatizei o meio deles aí, ele diz assim: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Lembre, aquela trama dos gentios com os judeus. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai. E ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Qual é a nossa reação ao princípio? Jesus é o Senhor. Como nós devemos reagir dentro dessa perspectiva que o apóstolo Paulo traz para nós? A nossa maneira de ser como igreja deve ser assim. Nós devemos ter um olhar gracioso para com o próximo e responsável para conosco. Eu devo olhar para o próximo com graça. Eu devo olhar com responsabilidade para comigo. O problema é que, na maioria das vezes, isso inverte. Eu olho com responsabilidade para o outro e com graça comigo. É confortável. Mas não é assim que a gente precisa lidar na nossa vida como comunidade. Nós vivemos julgando uns aos outros e pensa, como é ou quando é que nós julgamos? Nós julgamos com base naquilo que para nós já está resolvido. Não é assim? Se eu tenho problema com mentira, e aí um irmão meu da igreja eu descubro, vê que ele também tem problema com mentira, dificilmente eu vou apontar o dedo para a mentira dele. Porque isso também não está resolvido na minha vida. A gente julga dentro daquilo que já está resolvido. O problema disso é que todos nós temos problemas a serem resolvidos ainda. Então a gente precisa olhar com mais responsabilidade para conosco e olhar com graça para com o próximo. Veja como o apóstolo Paulo trabalha isso. Quem faz, quem sustenta o irmão que está do seu lado a ficar de pé é o Senhor. É a graça dele. Foi o Evangelho. Quem somos nós para ficarmos julgando uns aos outros? E ainda mais por causa de bobeira. Aqueles irmãos lá estavam discutindo um com o outro porque um achava que podia comer churrasco e o outro tinha que ser só salada. Era isso que estava. Por isso que Paulo tem que bater, porque fala, olha que palhaçada que vocês estão discutindo. E aí, gente, sabe qual é o problema? Na maioria das vezes, as nossas discussões como igreja são palhaçada. Picuinha, bobeira. Coisa que só serve para tomar tempo. Né? No início do ano, um dos meus discipulados, aí, a pessoa com quem eu estava conversando, me alertou sobre isso. Falou, Pedro, eu acho que esse ano a gente precisa orar pela nossa igreja. Não sei, eu sinto isso. Porque a gente vai ficar perdendo tempo resolvendo picuinha. Olha só, gente. O que os nossos pontos de vista podem nos levar a fazer? Perder tempo resolvendo picuinha, bobeira.
E na maioria das vezes isso acontece porque a gente olha para o outro com responsabilidade e esquece de olhar para nós com responsabilidade. Se a gente inverter isso, olhar para o próximo com graça, com esse alvo a ser alcançado, com esse alvo que Jesus ainda... É Ele que está sustentando para ficar de pé. É Ele que está sustentando. E não vem com esse ar de que não, mas é preocupação em amor. Não é nada. É maldade do coração. Deixa Deus cuidar. Deixa que Deus é quem sustenta a ficar de pé. Para Jesus, isso é tão sério, esse negócio de olhar para o outro com graça, e para nós com responsabilidade, que veja só o alerta que ele dá em Mateus 7, 3, 5. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho? É em amor. Não é nada. Quando há uma viga no seu. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho. Então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Nós precisamos cuidar do nosso ponto de vista. Nós precisamos cuidar do nosso ponto de vista. E examinarmos se não está precisando mudar a lente dele. Examinarmos se não está precisando dar uma boa enxaguada para tirar um monte de viga que está nos fazendo enxergar uns aos outros de forma distorcida, sem graça, sem amor, sem compaixão. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos de um olhar mais responsável, mais exigente para conosco. Nós precisamos fazer isso. Essa deve ser a reação ao senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. Será que eu estou sendo escravo de Jesus? Será que os meus pensamentos, a minha forma de viver, a minha forma de lidar com o outro, condiz com que o meu dono, que conquistou esse direito na cruz, tem para com a minha vida? Porque a gente pode estar correndo o risco de ficar olhando a partir dos nossos pontos de vista entravados para a vida do outro, esquecendo de absorver sobre as nossas vidas o senhorio de Jesus. Paulo continua exortando quanto a isso, a partir do versículo 10, logo após enfatizar o senhorio de Jesus, a seriedade dessa questão, de nós olharmos para nós. Veja, portanto, você que julga o seu irmão, e por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Pois está escrito, por mim mesmo, jurei, diz o Senhor, diante de mim, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Eu tenho que ter responsabilidade primeiro para com a minha vida, porque no dia do juízo, no dia do tribunal de Deus, não vai ter ninguém que vai responder por mim. Sou eu. É você que responde pela sua vida. O problema é que a gente corre o risco de ficar perdendo tanto tempo com a vida alheia e a gente esquece da nossa vida. Isso é um problemão. Veja o que o pastor John Stott diz. Bom que foi ele. Veja. Por ser Ele nosso Senhor, nós devemos viver para Ele. E por ser também o Senhor dos outros cristãos, irmãos nossos, devemos respeitar a forma como este se relaciona com Ele e cuidar da nossa vida. Olha, assim, para de ficar querendo cuidar da forma como Jesus está trabalhando na vida do seu irmão. Veja, isso não tem a ver com a gente não cuidar uns dos outros, em amor, tá bom? Mas o que eu estou falando aqui é que na maioria das vezes, em relação a pontos de vista diferentes, não tem nada de amor. Porque se for em amor, primeiro vai estar acontecendo isso, o senhorio de Jesus e um olhar responsável para comigo. Quando isso acontece, a gente como igreja, a gente corrige uns aos outros, a gente se preocupa uns com os outros. Isso acontece, é bíblico, isso tem que acontecer. Agora, a questão e o ponto de reflexão aqui para a gente pensar é, será que essa tem sido a maneira da gente olhar para a vida uns dos outros? Olhando para a minha vida, eu tenho a tendência a dizer que muitas vezes não.
muitas vezes é maldade do meu coração. Olhando para a minha vida, eu tenho a tendência a olhar para uma frase dessa do pastor John Stott e perceber assim, poxa, eu estou mais preocupado em como Jesus está transformando a vida do meu irmão do que com a minha. De como Jesus está transformando a minha vida. Nós precisamos exercitar isso como igreja. Isso que nós precisamos exercitar como igreja. Mais uma vez, isso não tem nada a ver, aqui não é de forma alguma uma apologia a um viver liberal, cada um pode viver da forma como quiser como igreja e a gente tem que aceitar os pontos de vista dessa forma, como é o que vem sendo pregado pela nossa sociedade. Não, não é isso, mas é que existe um filtro disso. O filtro disso é o senhorio de Jesus e a nossa reação a isso deve ser primeiro olhar para a nossa vida com responsabilidade e com graça para com o próximo. Eu tenho a tendência a dizer que se isso acontecer, a gente vai precisar corrigir menos uns aos outros. A gente vai corrigir menos uns aos outros. Se cada um tiver um olhar mais responsável para si, vai ser mais difícil, e Jesus sendo o Senhor da minha vida, como igreja no todo, a gente vai gastar menos tempo tendo que resolver picuinha. E a gente vai ir para a consequência disso. A consequência de um viver assim. Veja, os versículos 17 a 19. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Eu vou parafrasear, não destrua a obra de Deus por causa do seu ponto de vista. E como consequência de um princípio correto, de uma reação ao princípio correto, nós vamos experimentar os frutos gerados pela unidade que vem do Espírito. E aí, nenhum outro grupo social experimenta isso. Agora, infelizmente, realmente, o que a gente ouve das pessoas dizendo, né, grupos seculares, dizendo que muitas vezes são mais unidos do que a própria igreja. Eu vou ter que concordar. Muitas vezes é isso mesmo que é visto. Líderes religiosos ficam se degladiando. Por causa de quê? Ponto de vista. Sem uma submissão ao governo. Jesus precisa ser o nosso Senhor. Nós precisamos reagir a isso. E a consequência disso é experimentarmos frutos da unidade. Justiça, paz, alegria. Aí imagina uma igreja assim. O que vai acontecer? O que vai acontecer é o que acontecia com a igreja em Atos. Nós vamos ganhar a simpatia das pessoas. Porque mesmo com pontos de vista diferentes, a gente tem princípio, a gente reage a isso e a gente experimenta isso que é sobrenatural. Essa comunhão é sobrenatural. Nenhum grupo experimenta, porque é a comunhão que vem de Jesus. Aqueles irmãos, eles estavam destruindo a comunhão da igreja por conta de comida, por conta de tradições. A gente precisa se perguntar o tempo todo, por conta de que ponto de vista, às vezes, eu posso correr o risco de estar destruindo a unidade da igreja, a comunhão. Essa é a consequência mais maravilhosa que a gente pode experimentar através de uma vida baseada no senhorio de Jesus. Uma vida que reage a isso, olhando com responsabilidade para comigo e com graça para com o próximo. E como igreja a gente vai experimentar essa comunhão sobrenatural que vem de Jesus. O apóstolo Paulo, entrando no capítulo 15, no versículo 2, ele enfatiza isso ainda dizendo assim: cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Desafio, né? Hoje eu nem coloquei desafios aqui, porque esse aqui já é o desafio. O desafio para a gente é: agrade o seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Ame com graça. Olhe para o próximo. E sabe por que é possível a gente viver assim? É possível a gente viver assim porque o próprio Deus abriu mão
para que esse caminho pudesse ser vivido por nós. Veja o versículo posterior a esse. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Jesus fez isso que as Escrituras estão mandando a gente fazer. Jesus abriu mão da sua própria vontade. Lembra? Quando ele estava, momentos antes da sua prisão, no Getsemane, o seu corpo, a sua vida, em alguns momentos ali, ele se viu assim: Pai, se for possível, tira esse negócio de mim, não me deixa viver isso. Sacrifício. Mas ao mesmo tempo ele continuou dizendo: mas que seja feita a sua vontade, não a minha vontade. E Jesus então vai para a cruz e morre, porque ele esteve disposto, porque ele se dispôs a abrir mão da sua vontade, por causa do Evangelho. Para abrir o caminho para que então a sua igreja, na qual ele é Senhor, por direito, pudesse também experimentar disso, porque com a sua ressurreição, a vida de Jesus vive e habita em nós como igreja. Então, se essa vida que abriu mão da sua própria vida em favor do próximo vive em nós, logo é assim que a gente tem que viver. É assim que a gente tem que viver. Talvez o meu ponto de vista até não esteja errado, ok? E mais uma vez, isso tem que estar alinhado com o senhorio de Jesus. Mas talvez a gente olha para coisas como comida, por exemplo, como roupa, como jeito de falar e tudo mais. Talvez o nosso ponto de vista não está errado. Aí o que a gente tem que fazer? Abrir mão do nosso ponto de vista em favor do próximo. Em favor da comunhão, em favor da unidade, em favor da igreja. E o fim disso, a consequência final disso, e é a oração que o apóstolo Paulo faz, né? Que o Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Que os nossos pontos de vista diferentes tenham Jesus e o senhorio dele como princípio. Que a gente, cotidianamente, olhe para o próximo com graça. E para o nosso próprio coração com responsabilidade. E que a gente experimente disso aqui. Com uma só boca, um só coração. Perceba? Mesmo que os pontos de vista sejam diferentes, tem como ter um só coração. Uma só mente. E um só louvor. Direcionado a Jesus. É isso que deve nos unir. O senhorio de Cristo. E não os nossos pontos de vista. Vamos orar? Senhor, obrigado porque eu não preciso ficar refém dos meus pontos de vista, Senhor. Obrigado porque o Senhor conquistou o direito de exercer senhorio sobre a minha vida, sobre a nossa vida, sobre a igreja, Deus. E cabe a nós reagirmos a esse senhorio dessa forma. Eu peço, Pai, que a gente consiga olhar com mais responsabilidade para o nosso próprio coração, para a nossa própria mente, Deus. E olhar com mais graça para o nosso irmão, para quem está do nosso lado. Faz isso acontecer assim, Pai, no nosso meio, Deus. E que a gente experimente como consequência isso, uma comunhão, unidade sobrenatural, Deus. Que os nossos encontros, momentos juntos, células, momentos de bate-papo, os nossos encontros de celebração, sejam cheios disso, Pai, de louvor, de um só coração, de uma só voz, de uma só mente, mesmo que as visões sejam diferentes, Pai. Mas que o Senhor, Deus, de fato exerça esse papel de direito do Senhor de ser um Kyrios com K maiúsculo sobre a nossa vida, Deus. Destrone todos os outros senhores da nossa vida, Pai. A começar pelo nosso próprio coração.
Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, Senhor. Amém, Deus. Amém. Amém.